Ela tinha apenas dois caminhos: aceitar se prostituir ou morrer de fome na rua. Catarina escolheu a rua. Agora caminhava descalça pela lama, sem saber que essa decisão desesperada a levaria direto aos braços do homem que mudaria sua vida para sempre. O que ela não imaginava é que ele também estava perdido, precisando dela tanto quanto ela precisava dele. O Vale do Paraíba era conhecido por suas fazendas prósperas e famílias tradicionais, mas também pelos segredos que se escondiam atrás das cortinas de seda. A casa de jogos do português Venâncio ficava na parte mais movimentada da cidade, disfarçada de estabelecimento respeitável durante o dia, mas transformada em covil de vícios e tentações quando o sol se punha. Era lá que Catarina trabalhava há 3 anos, não como uma das mulheres que se vendiam, mas como a moça que servia as bebidas, cantava para entreter os homens e cuidava dos filhos pequenos das outras funcionárias. Ela tinha aprendido piano com as freiras do convento onde cresceu, e sua voz doce conquistava até os corações mais endurecidos. Os homens pediam sempre para ela cantar aquelas músicas melancólicas que falavam de amores perdidos e sonhos desfeitos. Catarina cantava, mas sempre mantinha distância. Sabia muito bem qual era seu lugar naquele mundo e tinha certeza de que um dia conseguiria juntar dinheiro suficiente para recomeçar longe dali. Mas o português Venâncio tinha outros planos para ela. Naquela noite fatídica, depois que os últimos clientes saíram cambaleando pela madrugada, ele a chamou em seu escritório. O cheiro de charuto e aguardente impregnava o ambiente, e seus olhos brilhavam com uma luxúria que ela conhecia bem de outros homens, mas que nunca havia visto direcionada para ela. "Catarina, minha menina", ele disse com aquele sotaque português que ela tanto detestava. "Você já tem 21 anos. É hora de parar de brincar de santa e começar a ganhar dinheiro de verdade. As outras meninas estão reclamando que você não faz a parte que te cabe." O coração dela disparou. "Eu faço minha parte, seu Venâncio. Cuido das crianças, sirvo as bebidas, canto quando me pedem. Sempre cumpri meus deveres." "Seus deveres?" Ele riu com desprezo. "Menina tola, você acha que estou mantendo uma casa de caridade aqui? Você come da minha comida, dorme no meu teto, usa as roupas que eu pago. Chegou a hora de retribuir de verdade." Catarina sentiu o mundo girando ao redor dela. Sabia que esse momento chegaria um dia, mas sempre acreditou que conseguiria escapar antes disso acontecer. "Eu não posso fazer isso. Não é o que eu sou. É o que você vai ser a partir de hoje. Ou pode pegar suas coisas e sair daqui agora mesmo. Mas lembre-se, sem carta de recomendação minha, nenhuma família de bem vai te aceitar para trabalhar. Quem vai contratar uma mulher que saiu daqui?" Foi assim que ela se viu na rua, debaixo de chuva, sem destino e sem esperança. Tentou bater na porta de algumas casas conhecidas, mas assim que mencionavam o nome do português Venâncio, as portas se fechavam na sua cara. A notícia de que ela havia trabalhado naquele lugar se espalhou mais rápido que fogo em capinzal seco. "Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está nos escutando. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença." Agora ela caminhava sem rumo pela estrada enlameada, com os pés feridos e o coração despedaçado. A chuva não dava trégua, e ela começava a sentir o frio penetrando em seus ossos. Suas roupas encharcadas grudavam no corpo, e ela mal conseguia enxergar o caminho à frente por causa da escuridão e das lágrimas. Foi quando avistou uma pequena capela no meio da fazenda. A construção era simples, com paredes brancas e um pequeno sino no alto, mas para ela representava a salvação. Correu em direção ao pequeno telhado que se estendia na entrada e se abrigou ali, tremendo de frio e medo.
Catarina se encolheu no canto mais protegido, abraçando os joelhos contra o peito. Pela primeira vez em muitas horas, parou de chover sobre ela, ainda que pudesse ouvir as gotas batendo no telhado, acima de sua cabeça. Fechou os olhos e tentou orar, mas as palavras não vinham. Como pedir ajuda a Deus depois de tudo que havia presenciado naqueles últimos anos? Mas o destino tinha outros planos para ela. O som de cascos de cavalo ecoou pela estrada, aproximando-se lentamente. Catarina se encolheu ainda mais, tentando se esconder nas sombras. Não sabia se era alguém que poderia ajudá-la ou mais uma pessoa que a rejeitaria assim que descobrisse quem ela era. O cavalo parou bem em frente à capela e ela ouviu passos pesados se aproximando. Uma voz masculina, grave e cansada, ecoou na noite chuvosa. "Está alguém aí?" Catarina hesitou. Poderia fingir que não estava ali, esperar que ele fosse embora. Mas algo na voz do homem a fez levantar a cabeça. Não havia ameaça naquele tom, apenas uma tristeza profunda que ela reconhecia muito bem. Contudo, ela ainda não sabia que esse encontro casual mudaria não apenas sua vida, mas também a vida de uma família inteira que havia perdido a esperança de ser feliz novamente. "Está alguém aí?" A voz repetiu, mais próxima agora. Catarina viu uma silhueta alta se aproximando, e a luz fraca de uma lanterna iluminou seu rosto. Era um homem de meia idade, com barba bem aparada e olhos que carregavam o mesmo cansaço que ela sentia na alma. Rafael Montenegro havia saído para verificar os animais antes da tempestade piorar, quando notou uma figura encurvada no alpendre de sua capela particular. Não era comum encontrar alguém em suas terras, especialmente uma mulher sozinha no meio da madrugada. Aproximou-se com cautela, mas sem hostilidade. "Moça, você está bem?" ele perguntou, mantendo uma distância respeitosa. "Está ferida?" Catarina levantou o olhar lentamente. Mesmo na penumbra, conseguiu ver que o homem não demonstrava ameaça. Havia algo paternal em seus gestos, uma preocupação natural que ela não esperava encontrar. Eu só precisava me abrigar da chuva", murmurou com a voz rouca. Rafael observou suas roupas encharcadas, os pés descalços e machucados, o jeito como ela tremia. Não precisava ser muito esperto para perceber que aquela mulher estava em apuros sérios. "Você não pode ficar aqui. Vai pegar uma doença." O coração dela disparou. Mais uma rejeição. "Por favor, eu não tenho para onde ir. Assim que parar de chover, eu saio daqui." "Não é isso," Rafael disse, tirando o casaco e oferecendo a ela. "Você precisa se secar e se aquecer. Minha casa fica ali adiante. Tem comida quente e um lugar decente para você passar a noite." Catarina olhou para ele com desconfiança. Era bonito demais para ser verdade. Homens não ajudavam mulheres como ela sem esperar algo em troca. "Eu não posso pagar." "Não pedi pagamento," Rafael respondeu simplesmente. "É cristão ajudar quem precisa." Ela hesitou, mas o frio era mais forte que a desconfiança. Aceitou o casaco e se cobriu com ele. O tecido ainda guardava o calor do corpo dele, e pela primeira vez em horas sentiu um pouco de conforto. Rafael a ajudou a subir no cavalo e montou atrás dela. Durante o trajeto curto até a casa, ele não fez perguntas. Catarina se surpreendeu com a delicadeza. A maioria dos homens que conhecera sempre queria saber sua história, especialmente quando a encontravam em situação vulnerável. A casa da fazenda era maior do que ela esperava. 2 águas, varanda espaçosa, janelas com venezianas bem cuidadas. Rafael a ajudou a descer do cavalo e a guiou até a porta de entrada. "Espere aqui um momento", disse ele antes de entrar. Catarina ouviu vozes baixas lá dentro e logo Rafael voltou acompanhado de uma senhora negra de meia idade, com avental limpo e expressão maternal. "Esta é tia Rosa. Ela cuida da casa. Vai preparar um banho quente para você e roupas secas."
Tia Rosa olhou para Catarina com olhos bondosos. Venha, filha, você está gelada, precisa se cuidar antes de pegar uma pneumonia. Pela primeira vez em anos, Catarina se sentiu tratada com dignidade por pessoas desconhecidas. Seguiu tia Rosa até um quarto simples, mas limpo, onde havia uma bacia com água morna, toalhas felpudas e um vestido simples estendido sobre a cama. Tome seu banho com calma, menina. Quando estiver pronta, venha para a cozinha. Vou esquentar uma sopa para você, disse tia Rosa com carinho maternal. Sozinha no quarto, Catarina finalmente pôde processar o que estava acontecendo. Tirou as roupas encharcadas e se lavou devagar, sentindo a água quente dissolver não apenas a sujeira, mas também parte do desespero que carregava. O vestido que tia Rosa deixou era de algodão simples, mas limpo e cheiroso. Quando desceu para a cozinha, encontrou Rafael sentado à mesa, ainda com as roupas úmidas da chuva. Ele havia esperado ela se arrumar antes de se trocar. Essa pequena cortesia a tocou profundamente. Sente-se, ele disse, indicando uma cadeira. Tia Rosa fez sua famosa sopa de galinha. Vai fazer bem para você. A sopa estava deliciosa, e Catarina percebeu que não comia uma refeição decente há 2 dias. Comeu em silêncio, sentindo os olhos de Rafael sobre ela, mas sem julgamento. Apenas observação cuidadosa. Como você se chama? Ele perguntou finalmente. Catarina. Catarina Ribeiro. Eu sou Rafael Montenegro. Esta é minha fazenda. Ele fez uma pausa. Você quer contar o que aconteceu? Catarina hesitou. Contar a verdade poderia arruinar a bondade que havia encontrado. Mas mentir também não parecia certo. Eu trabalhava na cidade. Perdi o emprego e não tinha para onde ir. Rafael assentiu, percebendo que ela não queria dar detalhes. Trabalhou com o quê? Cuidava de crianças. Cantava também. Era parcialmente verdade. Você tem família? Não. Cresci no convento das Irmãs de São José, mas saí quando completei 18 anos. Rafael ficou pensativo por um momento. Catarina terminou a sopa e esperou o veredicto. Ele a expulsaria pela manhã, a entregaria às autoridades, faria exigências indevidas em troca da ajuda. Escute, Catarina, Rafael disse finalmente, eu vou ser direto com você. Sou viúvo há 1 ano e meio, tenho 2 filhos pequenos que estão difíceis. A mãe deles morreu no parto, e desde então eles não são mais as mesmas crianças. Catarina escutou em silêncio, pressentindo que algo importante estava sendo dito. Eduardo tem 8 anos e virou um menino rebelde. Cecília tem 4 anos e chora por qualquer coisa. Eles precisam de cuidados que eu não sei dar. Precisam de carinho de mulher, de alguém que entenda do coração deles. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Se você quiser, pode ficar aqui. Cuidar das crianças, ajudar com a casa, ensinar algumas coisas para eles. Em troca, tem teto, comida e um salário decente. Catarina mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você não me conhece. Como pode confiar em mim com seus filhos? Você escolheu dormir na rua a fazer algo que ia contra seus princípios. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer carta de recomendação. O que ela ainda não sabia é que essa proposta simples se tornaria o início da transformação mais profunda que sua vida poderia ter. Na manhã seguinte, Catarina acordou sobressaltada, pensando que tudo havia sido um sonho. Mas quando abriu os olhos, estava realmente no quarto limpo e arejado da fazenda Montenegro. A luz do sol entrava pelas janelas e ela podia ouvir vozes infantis do lado de fora. Vestiu-se rapidamente com o vestido que tia Rosa havia deixado e desceu para a cozinha. Rafael já estava tomando café, vestindo roupas de trabalho, e 2 crianças sentavam à mesa. A menina, pequena e delicada, a observava com curiosidade. O menino, mais velho, mal levantou os olhos do prato. Bom dia, Rafael disse com um sorriso discreto. Espero que tenha dormido bem. Estas são as crianças que mencionei ontem, Eduardo e Cecília.
Bom dia, Catarina respondeu suavemente, direcionando-se às crianças. É um prazer conhecer vocês. Cecília deu um sorriso tímido e acenou com a mãozinha. Eduardo apenas resmungou algo inaudível e continuou mexendo na comida sem comer. Eduardo, Rafael disse com voz firme, mas paciente, cumprimente Dona Catarina direito. Bom dia, o menino murmurou sem levantar a cabeça. Catarina percebeu a tensão na mesa. A criança estava claramente revoltada e ela conhecia bem esse tipo de comportamento. Havia cuidado de muitos filhos de mulheres da casa do português Venâncio que reagiam assim à presença de estranhos. Você gosta de doce de leite? Ela perguntou para Eduardo de forma casual. O menino finalmente olhou para ela, surpreso com a pergunta. Gosto. Eu sei fazer um doce de leite diferente que gruda nos dedos e faz uma sujeira deliciosa. Você me ajudaria a fazer? Pela primeira vez, Eduardo demonstrou interesse genuíno. Posso lamber a panela? Claro. Essa é a melhor parte. Rafael observava a interação com surpresa. Havia tentado várias abordagens com o filho, mas nada funcionava. Catarina havia conseguido despertar seu interesse em poucos minutos. Tia Catarina, Cecília disse com a voz de criança pequena. Você sabe cantar? Sei sim, querida. Você gosta de músicas? A menina assentiu vigorosamente. Mamãe cantava para mim todas as noites antes de dormir. Papai não sabe as músicas dela. Um silêncio constrangedor se instalou na mesa. Rafael baixou os olhos e Eduardo voltou a ficar emburrado. Catarina percebeu que havia tocado em uma ferida ainda aberta. Que tal se depois do doce de leite eu ensinar uma música nova para vocês? Ela sugeriu delicadamente. Uma que suas mães não cantavam, mas que é muito bonita também. Cecília bateu palminhas animada. Eduardo fingiu desinteresse, mas ela notou que ele prestava atenção. Rafael se levantou da mesa. Preciso verificar o gado. Vocês se comportem com Dona Catarina. Ele se dirigiu a ela. Qualquer coisa, tia Rosa está por perto. Depois que ele saiu, Catarina se sentiu mais à vontade com as crianças. Começaram fazendo o doce de leite e ela deixou que Eduardo mexesse na panela e sujasse as mãos o quanto quisesse. Cecília ficou responsável por provar se estava ficando bom, e logo os dois estavam rindo das palhaçadas uns dos outros. Se essa história está tocando seu coração até esse momento, deixa sua curtida e comenta aqui. Você faria o que ela fez nessa situação? Quero saber sua opinião. Enquanto o doce esfriava, Catarina se sentou ao piano que havia na sala. Estava um pouco desafinado, mas ainda funcionava. Começou a tocar uma melodia suave que havia aprendido no convento, e logo Cecília veio correndo. Como você sabe tocar piano? A menina perguntou impressionada. Aprendi com as irmãs quando era criança. Você gostaria de aprender também? Cecília subiu no banco ao lado dela e Catarina começou a ensinar notas básicas. Eduardo apareceu na porta, fingindo que não estava interessado, mas se aproximando aos poucos. Eduardo, você quer tentar também? Catarina perguntou, sem pressionar. Piano é coisa de menina, ele resmungou, mas seus olhos brilhavam de curiosidade. Não é não. Conheço muitos homens que tocam piano lindamente. Até seu pai pode aprender, se quiser. Isso quebrou a resistência do menino. Ele se aproximou e deixou que Catarina guiasse seus dedos pequenos pelas teclas. Logo, estavam os três tentando tocar uma música simples, rindo dos erros e comemorando os acertos. O dia passou voando. Catarina ensinou as crianças a fazer biscoitos, contou histórias do tempo do convento e organizou uma brincadeira no quintal. Pela primeira vez desde a morte da mãe, Eduardo e Cecília pareciam realmente felizes. Quando Rafael voltou no final da tarde, encontrou uma cena que não via há muito tempo. Seus filhos correndo pelo quintal, rindo alto, com as roupas sujas de terra e os rostos vermelhos de tanto brincar. Catarina estava sentada na varanda,
costurando um boneco de pano para Cecília. Papai! Cecília correu para ele. Tia Catarina ensinou uma música nova e fez biscoitos gostosos e vai fazer um boneco para mim. Eduardo se aproximou mais devagar, mas também animado. Pai, ela sabe fazer doce de leite que gruda na boca e tocou piano para nós. Rafael olhou para Catarina com gratidão. Em apenas um dia, ela havia conseguido algo que ele tentava há meses, devolver a alegria aos seus filhos. Parece que vocês se divertiram, ele disse sorrindo. Muito, Cecília respondeu. Tia Catarina vai ficar para sempre? A pergunta ficou no ar. Rafael e Catarina se entreolharam e ele viu nos olhos dela a mesma esperança que sentia no próprio coração. Mas nenhum deles imaginava que essa felicidade recém-encontrada logo seria ameaçada por forças que não poderiam controlar. 3 semanas se passaram e a vida na fazenda Montenegro havia mudado completamente. A casa, que antes era silenciosa como um túmulo, agora ecoava com risos infantis e músicas tocadas ao piano. Catarina se adaptara perfeitamente à rotina, e as crianças a tratavam como se sempre tivesse feito parte da família. Eduardo havia parado de fazer birras na hora das refeições e até começara a ajudar com pequenas tarefas da fazenda. Cecília dormia tranquila todas as noites, embalada pelas canções suaves que Catarina cantava. E Rafael começara a sorrir novamente. Ele observava Catarina cuidar de seus filhos com uma mistura de gratidão e algo mais profundo que ainda não conseguia nomear. A forma como ela penteava os cabelos de Cecília com paciência infinita, como consolava Eduardo quando ele se machucava brincando, como transformava as refeições em momentos de alegria. Tudo isso despertava nele sentimentos que pensara ter enterrado junto com Isabel. Se você está gostando dessa história, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. Catarina, por sua vez, encontrara o propósito que procurava há tanto tempo. Pela primeira vez na vida, sentia-se verdadeiramente útil e amada. As crianças a procuravam quando se machucavam, quando estavam tristes, quando queriam compartilhar descobertas. Era como se um buraco em seu coração, que ela nem sabia que existia, tivesse finalmente sido preenchido. Uma manhã, Rafael a encontrou na cozinha preparando o café, cantarolando baixinho enquanto mexia a polenta. A luz do sol entrava pela janela, iluminando seus cabelos castanhos, e ele ficou parado na porta, apenas observando. Havia algo de profundamente reconfortante naquela cena doméstica. Bom dia, ele disse suavemente para não assustá-la. Catarina se virou com um sorriso. Bom dia, o café está quase pronto. As crianças ainda estão dormindo. Ton... Eles ficaram alguns minutos em silêncio confortável, ela terminando de preparar o café e ele observando. Era nesses momentos que Rafael sentia como sua vida havia mudado. A solidão que o consumia havia dado lugar a uma sensação de completude que não experimentava há muito tempo. Catarina, ele disse hesitante, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela ficou tensa imediatamente. Esse momento chegaria 1 hora. Ela sabia. O que você quer saber? Você nunca pensou em casar? Ter filhos seus? A pergunta a pegou de surpresa. Esperava algo sobre seu passado, não sobre seus sonhos. Nunca tive essa oportunidade, respondeu honestamente. As circunstâncias da minha vida nunca permitiram. Você seria uma mãe maravilhosa, Rafael disse com sinceridade. Vejo como trata Eduardo e Cecília. Há amor verdadeiro ali. Catarina sentiu o coração acelerar. Eles são crianças especiais. É fácil amá-los. Não é fácil, não. Eu sei porque tentei. Rafael se aproximou um pouco. Você tem um dom natural para isso, para trazer luz aos lugares escuros.
Os olhos de Catarina se encheram de lágrimas. Ninguém jamais havia dito algo tão bonito para ela. Durante anos, só ouvira que não prestava para nada, que era uma perdida, que nunca seria nada na vida. Rafael, Ela começou a dizer, mas foi interrompida pelo som de cavalos se aproximando rapidamente. Rafael franziu o senho. Não estou esperando ninguém. Ele foi até a janela e seu rosto se fechou. É o juiz de paz da cidade, acompanhado de mais 2 pessoas. Catarina sentiu o sangue gelar nas veias. Será que alguém havia descoberto onde ela estava? O português Venâncio teria mandado procurá-la? A comitiva parou em frente à casa e Rafael saiu para recebê-los na varanda. Catarina ficou na cozinha, mas conseguia ouvir a conversa pela janela aberta. Bom dia, seu Montenegro, disse o juiz, um homem gordo e pomposo. Vim aqui para tratar de um assunto delicado. Que tipo de assunto? Rafael perguntou friamente. Chegou ao meu conhecimento que o senhor está abrigando uma mulher de reputação duvidosa em sua casa, na presença de crianças menores. O coração de Catarina parou. Alguém havia descoberto seu passado. E quem lhe disse isso? Rafael perguntou com voz controlada, mas perigosa. Dona Emerenciana Fonseca, prima da falecida Isabel. Ela está muito preocupada com o bem-estar das crianças. Catarina conhecia esse nome. Dona Emerenciana era uma das mulheres mais poderosas da região, viúva de um coronel rico e influente. Isabel havia mencionado a prima algumas vezes quando vinha à cidade fazer compras. Uma voz feminina, estridente e autoritária se juntou à conversa. Rafael, querido, você precisa pensar nas crianças. Essa mulher trabalhou na casa do português Venâncio. Todo mundo na cidade sabe disso. Catarina fechou os olhos. Lá estava a verdade que tanto temia. Dona Emerenciana havia descoberto seu passado e viera destruir a única felicidade que encontrara na vida. Eu não sei do que a senhora está falando, Rafael disse com firmeza. Oh, meu querido cunhado, Dona Emerenciana disse com falsa doçura. Você é muito ingênuo. Essa mulher é uma prostituta. Ela vai corromper a memória da pobre Isabel e prejudicar o desenvolvimento moral das crianças. A senhora está enganada, Rafael replicou com voz dura. Catarina é uma mulher decente que cuida muito bem dos meus filhos. Catarina Ribeiro, o juiz leu um papel. Trabalhou 3 anos na casa de jogos e prostituição do comerciante português Antônio Venâncio. Foi vista servindo bebidas a homens bêbados e cantando para entreter clientes. Isso está documentado. Catarina sabia que não adiantava negar. A verdade, mesmo incompleta, havia chegado até ali. Rafael descobriria quem ela realmente era, e tudo que haviam construído desmoronaria como castelo de cartas. Mas o que ela ouviu em seguida a surpreendeu completamente. E foi nesse momento que ela descobriu que tipo de homem Rafael Montenegro realmente era. Mesmo que isso fosse verdade, Rafael disse com voz firme e clara, não muda em nada o que eu penso dela. Catarina cuida dos meus filhos com dedicação e carinho. Eles são felizes desde que ela chegou aqui. Isso é tudo que me importa. Dona Emerenciana fez uma expressão de horror exagerada. Rafael, como pode falar uma coisa dessas? Pense na reputação da família, na memória da pobre Isabel. A memória de Isabel está bem guardada no meu coração e no coração dos nossos filhos. Não preciso da aprovação da senhora para isso. Catarina ouviu tudo da cozinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael estava defendendo-a, mesmo sabendo a verdade, mesmo sabendo que ela havia trabalhado naquele lugar terrível. O juiz falou, seu Montenegro, preciso alertá-lo que a permanência dessa mulher em sua casa, cuidando de menores, pode gerar consequências legais. Há leis que protegem as crianças de influências inadequadas. Que influências inadequadas? Rafael perguntou com ironia. Meus filhos nunca estiveram tão bem cuidados. Comem direito, estudam, brincam, riem. Eduardo parou de fazer birras e Cecília não chora mais toda noite.
Se isso é influência inadequada, então eu não entendo mais nada. Rafael, Dona Emerenciana interveio com voz melosa. Você não está pensando direito. Essa mulher vai se aproveitar da sua bondade. Mulheres como ela só sabem uma coisa. E quando ela conseguir o que quer, vai abandonar você e as crianças. Mulheres como ela? Rafael repetiu perigosamente. Que tipo de mulher é essa, Dona Emerenciana? Uma que acorda cedo para preparar o café das crianças? Uma que fica noites inteiras cuidando deles quando estão doentes? Uma que ensina músicas e histórias? Uma que traz alegria para uma casa que só conhecia tristeza? Catarina nunca havia sido defendida assim na vida, nem quando era criança no convento, nem quando trabalhava para o português Venâncio. Ninguém jamais havia lutado por ela daquele jeito. Você está sendo manipulado, Dona Emerenciana insistiu. Essas mulheres são especialistas em seduzir homens viúvos e vulneráveis. Ela vai destruir sua vida e a das crianças. A única coisa que está sendo destruída aqui é a paz da minha casa pela visita da senhora. Rafael respondeu secamente. O juiz tentou uma abordagem mais oficial. Senhor Montenegro, estou aqui por uma questão de ordem pública. Recebemos uma denúncia formal sobre a situação. Preciso investigar. Então investigue, Rafael disse. Fale com as crianças. Pergunte se estão sendo maltratadas ou prejudicadas de alguma forma. Examine a casa, veja como está organizada e limpa. Observe o comportamento deles. Depois me diga onde está o problema. Nesse momento, Eduardo apareceu na varanda, ainda de pijama, esfregando os olhos. Pai, por que tem tanta gente aqui? Rafael se abaixou para ficar na altura do filho. São visitas, filho. Volte para dentro. Mas Eduardo já havia notado Dona Emerenciana, uma mulher imponente que o observava com expressão calculista. Você é o primo do papai? Ele perguntou inocentemente. Não, querido, Dona Emerenciana disse com voz melíflua. Eu sou prima da sua mamãe. Vim aqui porque estou preocupada com você e sua irmã. Preocupada por quê? Eduardo perguntou confuso. Nós estamos bem. Tia Catarina cuida muito bem da gente. Tia Catarina? O juiz anotou algo em seu papel. Você gosta dela, menino? Muito! Eduardo respondeu animadamente. Ela ensina música para mim e faz doces gostosos. E não grita quando eu faço arte, só conversa. Dona Emerenciana tentou uma abordagem diferente. Mas você não sente falta da sua mamãe verdadeira, querido? O rosto de Eduardo se fechou imediatamente. Mamãe morreu. Tia Catarina não é igual a ela, mas é muito boa para nós. Rafael colocou a mão no ombro do filho. Eduardo, vá chamar sua irmã para o café. Quando o menino entrou na casa, o silêncio ficou pesado. Era evidente que as crianças adoravam Catarina e estavam bem cuidadas. Isso não prova nada, Dona Emerenciana disse, percebendo que sua estratégia não estava funcionando. Crianças são facilmente influenciadas. É nossa responsabilidade protegê-las de influências nocivas. A única influência nociva que vejo aqui é a da senhora, tentando destruir uma família feliz. Rafael retrucou. O juiz suspirou. Senhor Montenegro, o senhor precisa entender a posição em que isso me coloca. A denúncia foi feita formalmente. Preciso agir. Então, haja com justiça, Rafael disse firmemente. Investigue de verdade, não baseado em fofocas e preconceitos. Catarina é uma mulher honesta que está fazendo um trabalho excelente com meus filhos. Catarina sabia que não podia mais ficar escondida na cozinha. Enxugou as lágrimas, respirou fundo e saiu para a varanda. Era hora de enfrentar as acusações de frente. Eu sou Catarina Ribeiro, disse com voz clara e firme, e é verdade que trabalhei na casa do senhor Venâncio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Emerenciana sorriu triunfante, o juiz assentiu satisfeito, e Rafael a olhou com surpresa, não pelas palavras, mas pela coragem de pronunciá-las. Mas eu nunca me prostituí,
Catarina continuou com dignidade. Cuidava das crianças das outras mulheres, servia bebidas e cantava. Quando me pediram para fazer mais do que isso, eu escolhi a rua. E foi aí que ela disse as palavras que mudariam tudo. Eu escolhi passar fome, passar frio e dormir na chuva a vender meu corpo. Catarina disse olhando diretamente para Dona Emerenciana. E escolheria de novo 1000 vezes, porque algumas coisas são mais importantes que a sobrevivência. A dignidade é uma delas. Dona Emerenciana ficou momentaneamente sem palavras. Não esperava que Catarina se defendesse com tanta firmeza. Isso são apenas palavras, ela retrucou, recuperando-se. Como sabemos que é verdade? Porque eu a conheço, Rafael disse, dando um passo à frente. Conheço pelo jeito como trata meus filhos, como cuida da minha casa, como se comporta. Uma prostituta não teria a paciência de ensinar piano para uma criança de 4 anos, ou a delicadeza de cuidar de um menino rebelde sem nunca perder a calma. O juiz consultou seus papéis novamente. Senhor Montenegro, independente do caráter atual da moça, o fato é que ela trabalhou em um estabelecimento de prostituição. Isso pode prejudicar a reputação das crianças quando crescerem. A reputação das crianças será baseada no que elas forem, não no passado de quem cuidou delas. Rafael respondeu com convicção. Catarina olhou para ele com gratidão imensa. Ninguém jamais havia lutado tanto por ela. Seu Rafael, ela disse suavemente, talvez seja melhor eu ir embora. Não quero causar problemas para o senhor e as crianças. Você não vai a lugar nenhum, Rafael disse com firmeza. Esta é sua casa agora. Nesse momento, Cecília apareceu na varanda, segurando a boneca de pano que Catarina havia feito para ela. A menina percebeu a tensão no ar e se escondeu atrás do pai. Cecília, venha cá, querida, Dona Emerenciana disse com voz melosa. Você se lembra de mim? Sou prima da sua mamãe. Cecília olhou para a mulher com desconfiança e balançou a cabeça negativamente. Que pena, Dona Emerenciana continuou. Eu vim aqui porque estou preocupada com você. Soube que uma mulher estranha está cuidando de você e seu irmão. Cecília se virou imediatamente para Catarina. Tia Catarina não é estranha. Ela é a melhor. Mas, querida, você não gostaria de morar comigo na cidade? Tenho uma casa grande, bonita, com empregadas que cuidariam muito bem de você. A menina se agarrou na saia de Catarina com força. Não quero! Quero ficar com tia Catarina! Eduardo apareceu atrás da irmã, já percebendo que algo estava errado. O que está acontecendo, pai? Rafael se abaixou para ficar na altura dos dois. As pessoas estão preocupadas com vocês e querem ter certeza de que estão sendo bem cuidados. Mas nós estamos sendo bem cuidados, Eduardo disse com a lógica simples das crianças. Tia Catarina faz tudo o que uma mãe faria. A frase ecoou no ar como uma bomba. Dona Emerenciana se aproveitou imediatamente. Viu só? A criança já está confusa, achando que essa mulher pode substituir a mãe. Isso é muito perigoso para o desenvolvimento emocional deles. Eu não disse que ela substituiu mamãe, Eduardo replicou com irritação. Eu disse que ela faz o que uma mãe faria. É diferente. Mamãe está morta, mas tia Catarina está viva e cuida da gente. A simplicidade e maturidade da resposta deixou todos calados por um momento. Até mesmo Dona Emerenciana pareceu desconcertada pela lógica clara da criança. O juiz pigarreou, visivelmente desconfortável com a situação. Bem, as crianças parecem adaptadas, mas ainda assim preciso considerar o aspecto moral da questão. Que aspecto moral? Rafael perguntou com impaciência crescente. O aspecto moral de dar abrigo a uma mulher necessitada? O aspecto moral de garantir que meus filhos sejam bem cuidados? Ou o aspecto moral de julgar alguém pelo passado em vez de pelo presente? Catarina deu um passo à frente. Sabia que precisava falar por si mesma. Senhor juiz, eu entendo as preocupações,
mas posso provar meu caráter através das minhas ações aqui. Peça para examinar esta casa. Veja como as crianças estão alimentadas, educadas, limpas. Veja se há algum sinal de negligência ou maltrato. Isso pode ser facilmente fingido, Dona Emerenciana interrompeu. Por 3 semanas seguidas, Catarina retrucou. Eduardo, conte para o senhor juiz como eram seus dias antes de eu chegar aqui. O menino olhou para o pai, que assentiu encorajadoramente. Eu não queria comer. Fazia birra toda hora. Papai ficava muito triste e eu também ficava triste, mas não sabia por quê. E como é agora? Catarina perguntou gentilmente. Agora eu, como direito, aprendo música, faço doces com você e papai sorri de novo. O juiz anotou algo em seus papéis, claramente dividido entre suas obrigações legais e o que via diante de seus olhos. Dona Emerenciana percebeu que estava perdendo terreno e partiu para o ataque final. Rafael, você está sendo muito ingênuo. Essa mulher está obviamente seduzindo você para conseguir segurança financeira. É a estratégia mais antiga do mundo. A senhora está sugerindo que eu sou idiota? Rafael perguntou perigosamente. Estou sugerindo que você é um homem sozinho há muito tempo e pode estar confundindo gratidão com outros sentimentos. Ela respondeu com falsa preocupação. Foi então que Rafael disse algo que surpreendeu a todos, inclusive Catarina. A senhora tem razão em uma coisa. Eu desenvolvi sentimentos por Catarina, mas não por gratidão ou carência, por admiração. Admiração por uma mulher que escolheu a dignidade em vez da facilidade, que trata meus filhos com amor verdadeiro, que trouxe luz para uma casa mergulhada em escuridão. Catarina sentiu o coração parar. Rafael acabara de declarar seus sentimentos publicamente diante de estranhos, arriscando sua reputação para defendê-la. E se ela aceitar, ele continuou, olhando diretamente para Catarina. Eu gostaria de me casar com ela. O silêncio que se seguiu foi total. Dona Emerenciana ficou lívida. O juiz pareceu engasgar com as próprias palavras. E as crianças olharam de um adulto para outro, sem entender completamente o que estava acontecendo. Catarina sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Rafael, você tem certeza do que está dizendo? Tenho. Você aceita se casar comigo, Catarina? Ela olhou para as crianças, que a observavam com expectativa, para a casa que se tornara seu lar, para o homem que a defendera mesmo sabendo toda a verdade sobre seu passado. Aceito, ela disse com voz firme e clara. Eduardo soltou um grito de alegria e Cecília bateu palminhas. Dona Emerenciana ficou em choque absoluto. Isso é absurdo! Ela gritou. Rafael, você enlouqueceu. Casar-se com uma prostituta. Casar-me com a mulher que amo. Rafael corrigiu calmamente. E agora que somos noivos, creio que as preocupações morais da senhora se tornam irrelevantes. O juiz balançou a cabeça, ainda processando a situação. Bem, se há intenção de casamento, isso muda substancialmente as coisas do ponto de vista legal. Muda tudo, Rafael confirmou. E espero que isso encerre essa discussão ridícula. Dona Emerenciana percebeu que havia perdido completamente. Sua estratégia para separar Catarina das crianças havia resultado exatamente no oposto. Um noivado que tornaria Catarina permanentemente parte da família. Mas ela ainda tinha uma carta para jogar. E o que ela faria em seguida testaria o amor entre Rafael e Catarina de uma forma que nenhum deles esperava. Muito bem, Dona Emerenciana disse com uma voz gelada que não escondia mais sua raiva. Se é assim que você quer, Rafael, então que seja. Mas saiba que não vou permitir que a memória da minha prima seja manchada por essa farsa. Rafael franziu as sobrancelhas. O que a senhora está querendo dizer com isso? Estou dizendo que vou fazer tudo ao meu alcance para impedir esse casamento. Tenho influência suficiente nesta região para garantir que nenhum padre concorde em realizar a cerimônia.
O juiz, claramente desconfortável com a direção que a conversa havia tomado. Dona Emerenciana, a senhora não pode impedir um casamento legal. Posso sim, ela interrompeu. Posso questionar a capacidade mental do noivo, alegar coação, influência indevida. Tenho recursos e advogados suficientes para arrastar isso pelos tribunais por anos. Catarina sentiu um frio no estômago. Conhecia o poder que pessoas como Dona Emerenciana exerciam sobre comunidades pequenas. Se ela realmente quisesse destruir suas vidas, tinha meios para isso. Além disso, Dona Emerenciana continuou com um sorriso cruel. Posso garantir que nenhum comerciante venda para vocês, que nenhum banco empreste dinheiro, que nenhuma família decente se associe com vocês. Vou transformar vocês em párias sociais. A senhora está ameaçando minha família, Rafael disse com voz perigosamente baixa. Estou protegendo a honra da minha família, ela retrucou. Isabel era uma mulher virtuosa, de família tradicional. Não vou permitir que seja substituída por uma prostituta. Eduardo, que não entendia completamente a conversa dos adultos, mas percebia a hostilidade, se aproximou de Catarina e segurou sua mão. Tia Catarina, você vai embora? A pergunta inocente da criança cortou o coração de todos os presentes. Catarina se abaixou para ficar na altura do menino. Não vou, querido, não enquanto vocês precisarem de mim. Promete? Cecília perguntou com a voz pequena, se aproximando também. Prometo, Catarina disse com firmeza, olhando diretamente para Dona Emerenciana. Rafael observou a cena e sentiu uma determinação férrea tomar conta dele. Ninguém ameaçaria sua família. Ninguém faria suas crianças sofrerem novamente. Dona Emerenciana, ele disse calmamente, a senhora está cometendo um erro muito grave. Está tentando destruir a felicidade de duas crianças que já sofreram demais. Estou tentando salvá-las de uma vida de vergonha e desonra. A única vergonha aqui é uma mulher adulta tentando prejudicar crianças inocentes por puro capricho. O juiz decidiu intervir. Olhem, acho que todos precisamos nos acalmar. Este assunto pode ser resolvido de forma civilizada. Não há nada para ser resolvido, Rafael interrompeu. Vou me casar com Catarina e nenhuma ameaça ou chantagem vai impedir isso. Dona Emerenciana riu com desprezo. Vamos ver se você mantém essa convicção quando começar a enfrentar as consequências. Quando seus filhos forem rejeitados pelas outras crianças, quando sua fazenda começar a ter dificuldades comerciais, quando vocês se tornarem o escândalo da região. Então que seja, Rafael disse sem hesitar. Prefiro ser um escândalo feliz do que um respeitável infeliz. Catarina olhou para ele com admiração e medo. Admiração por sua coragem, medo pelas consequências que poderiam enfrentar. Rafael, ela disse baixinho, talvez devêssemos pensar melhor. Ela pode realmente causar muitos problemas. Não me importo com os problemas. Importo-me com você e com meus filhos. E vocês merecem estar juntos, merecem ser uma família. Dona Emerenciana percebeu que suas ameaças não estavam surtindo o efeito desejado. Rafael estava determinado demais, e as crianças claramente adoravam Catarina. Precisava de uma estratégia diferente. Muito bem, ela disse com um sorriso falso. Já que insistem nessa loucura, vou retirar minhas objeções. Mas com uma condição. Todos a olharam com desconfiança. Quero que Catarina prove publicamente que mudou. Quero que ela se apresente na igreja no próximo domingo, diante de toda a comunidade, e peça perdão pelos pecados do passado. Isso é humilhação pública, Rafael protestou imediatamente. Isso é redenção, Dona Emerenciana corrigiu. Se ela realmente não tem nada a esconder, se realmente mudou, não deveria ter problema em demonstrar isso publicamente. Catarina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago.
A ideia de se expor diante de toda a comunidade, de ter que implorar perdão por coisas que não havia feito, era devastadora. Eu não vou forçá-la a fazer isso, Rafael disse firmemente. Não é para você forçar, Dona Emerenciana respondeu. É para ela escolher. Se realmente quer fazer parte desta comunidade, precisa demonstrar humildade e arrependimento. É assim que as coisas funcionam aqui. Catarina ficou em silêncio, processando a situação. Sabia que se recusasse, Dona Emerenciana usaria isso como prova de que ela não havia mudado realmente. Mas se aceitasse, teria que se humilhar publicamente por crimes que não cometera. Catarina, Rafael disse suavemente, você não precisa fazer isso. Podemos enfrentar as consequências juntos. Ela olhou para as crianças, que a observavam com confiança absoluta. Olhou para Rafael, que estava disposto a sacrificar tudo por ela. E olhou para a Dona Emerenciana, que esperava sua derrota. Foi então que Catarina tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Eu aceito, Catarina disse com voz clara e firme. Vou à igreja no domingo e falarei com a comunidade. Rafael a olhou surpreso. Catarina, você não precisa... Preciso sim, ela interrompeu gentilmente. Não por ela, disse olhando para a Dona Emerenciana, mas por nós, por esta família que construímos. Dona Emerenciana sorriu triunfante, achando que havia conseguido o que queria, mas não fazia ideia do que Catarina realmente planejava fazer. O domingo chegou e a igreja estava mais cheia do que nunca. A notícia havia se espalhado rapidamente. A mulher que trabalhara na casa de prostituição iria pedir perdão publicamente. Metade das pessoas estava lá por curiosidade mórbida, a outra metade por compaixão. Rafael sentou na primeira fileira com Eduardo e Cecília. As crianças não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas sabiam que era importante para a tia Catarina. Catarina se levantou no meio da igreja e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Ela estava vestindo um vestido simples, mas digno, com os cabelos presos de forma elegante. Não parecia uma mulher derrotada pedindo perdão. Parecia uma mulher forte, prestes a contar sua verdade. Meus amigos, ela começou com voz que ecoou claramente por toda a igreja. Vim aqui hoje não para pedir perdão por quem eu fui, mas para agradecer por quem me tornei. Um murmúrio percorreu a congregação. Isso não era o que esperavam ouvir. É verdade que trabalhei na casa do senhor Venâncio. É verdade que servi bebidas a homens bêbados e cantei em um lugar de vícios. Mas também é verdade que cuidei de crianças cujas mães não podiam fazê-lo, que ofereci um ombro amigo a mulheres desesperadas e que mantive minha dignidade em um lugar onde ela era vista como luxo desnecessário. Dona Emerenciana estava ficando visivelmente desconfortável. Essa não era a humilhação pública que havia planejado. Quando me pediram para vender meu corpo, Catarina continuou, eu escolhi a rua, escolhi passar fome, passar frio, dormir na chuva, porque algumas coisas são mais importantes que a sobrevivência. A honra é uma delas. Algumas pessoas na congregação começaram a assentir com aprovação. Deus me trouxe até a família Montenegro quando eu mais precisava. E através do amor e cuidado que encontrei lá, descobri que meu passado não define meu futuro, que posso ser julgada pelo que faço hoje, não pelo que fiz ontem. Rafael sorriu, entendendo finalmente o que ela estava fazendo. Catarina não estava se humilhando. Estava contando sua história com dignidade e verdade. Eduardo e Cecília me ensinaram que amor não tem a ver com sangue ou origem. Tem a ver com cuidado, dedicação, presença. Eles me fizeram sentir que eu pertencia a algum lugar, que tinha valor como pessoa. As crianças sorriram para ela da primeira fileira. E Rafael, ela olhou diretamente para ele, me mostrou que um homem de verdade julga uma mulher pelo coração, não pela reputação. Que amor verdadeiro enxerga além das aparências e das fofocas.
Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de várias pessoas na igreja. Então não venho aqui pedir perdão pelo meu passado. Venho agradecer por ele, porque me trouxe até onde estou hoje. Venho pedir a bênção de vocês para o casamento que vamos celebrar, não como forma de esconder quem eu fui, mas como celebração de quem me tornei. O padre, um homem idoso e sábio, se levantou. Catarina, você aceita Rafael Montenegro como seu esposo, prometendo amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? A pergunta pegou todos de surpresa. O padre havia decidido realizar a cerimônia ali mesmo, naquele momento. Aceito, Catarina disse com lágrimas de alegria. Rafael, você aceita Catarina Ribeiro como sua esposa, prometendo amá-la e protegê-la na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Rafael se levantou e foi até ela. Aceito com todo o meu coração. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. A igreja explodiu em aplausos. Eduardo e Cecília correram para abraçar os pais. Dona Emerenciana saiu da igreja furiosa, mas ninguém prestou atenção nela. Anos se passaram. A fazenda Montenegro prosperou e a família cresceu com mais 2 filhos. Eduardo se tornou um jovem responsável e talentoso no piano. Cecília cresceu cantando as músicas que Catarina lhe ensinou. Catarina nunca precisou esconder seu passado novamente. A comunidade aprendeu a respeitá-la pelo que ela era, uma mãe dedicada, uma esposa amorosa, uma mulher de caráter forte. E quando chegavam visitantes perguntando sobre a história escandalosa dos Montenegro, os moradores locais respondiam sempre a mesma coisa. Aquela é a família mais feliz e unida que conhecemos. E assim terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários. Essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.